E é isso aí, vou começar. Oitava aula, né? Então, essa aula ela começou com aquela história das cores, né? Que a Valéria propôs e eu reparei no tamanho que é esse tema, né? Você está falando do próprio setenário, né? Aí eu me remeti ao início do universo, né? Eu peguei os aspectos das cores que são ligadas à luz, né? Os aspectos das cores que são ligadas ao início desse cosmos, né? Ao início, e desvendei ali naquela meio que naquela aula de uma hora, né? Foi uma exposição de uma hora. Então eu me detinha nos temas, né? Eu não avançava muito. Por quê? Porque eu tinha um cronograma. Todo mundo que acompanha as minhas aulas sabe que eu pego os minutos, né? Eu faço bem organizado essa hora, então eu não avancei em vários temas com relação às cores, né? Por exemplo, o tarô, né? Que eu acho que é o grande tema. Por exemplo, a cabala, que é um outro grande tema ligado às cores, né? Falei bastante da numerologia, né? Porque as cores é o setenário. Comentei de Isaac Newton, né? Que desenhou essas cores numa mandala, né, que mais parece o zodíaco, né? Eu mostrei inclusive aspectos de três, aspectos quádruplos que parecem um zodíaco mesmo, né? Parece que você está olhando um mapa natal. Isso para dizer que o Newton, 90% do que ele escreveu era de cunho ocultista, né? Então não era qualquer pessoa, né? E aí eu fui me detendo. Hoje eu reparei que eu precisava falar um pouco dessa cosmogênese, né? A gente que está acostumado a buscar assuntos esotéricos na internet e sempre esbarra em eubiotas, por exemplo, eles adoram, né? Então você tem o Jorge Antônio Ouro, você tem o Semente Abstrata, né? O Newton Schultz, tudo que eles falam acaba remetendo a essa cosmogênese, né? E aí vem Barichades, aí vem Agnisvatas, vem Jivas, vem todas essas hierarquias que eles gostam de falar. E para que eles falam isso? Bom, eu espero durante essa hora, durante essa aula, dar a razão de você estudar essa cosmogênese, né? E ela é tão importante que eu realmente trouxe para cá aqui para as minhas aulas, né? Então, eu não posso falar de ocultismo sem falar da cosmogênese. Qual cosmogênese? Tanto faz. Como assim tanto faz? Quando a gente reduz a arquétipos as coisas, você pega uma história e extrapola para outro arquétipo, né? Então a gente está muito acostumado a fazer esse tipo de coisa, né? E hoje eu vou dar algumas chaves de como entender esses arquétipos, né? E aí, tá tudo bom o som? Tudo bem o áudio? Excelente, eu vou tocar o barco. Então tá aqui, a cosmogênese, né? Primeiro, de onde ela vem? O que é isso que a gente está falando? O que é a cosmogênese? É a gênese do cosmo, né? Então, o início desse cosmo, né? Então, quando você tem estudos mais esotéricos ligados a esse início, você sempre chega à substância, à definição de substância. E no material que eu enviei uma cabala, né, para variar, e ela tem essa expressão no topo dela, a Ein Sof Aur. Tem ali uma tradução, né, do hebraico, mas a tradução não importa. O que ela quer dizer ali? Que ela está acima dessa Keter, ela está acima do 1. Né? Então eu já consigo pensar o que está antes do 1, o 0. Né? Então já começa a fazer analogias aí com a numerologia. Bom, voltando ao início, né? Essa definição de substância é sempre muito presente nos cadernos esotéricos, né? Então, o que é a substância? Na Cabala é o Ein Sof, né? Mas a gente pode pensar nesse primeiro 1 saindo do 0, né? Essa manifestação, né? A gente tem o oceano sem praias, né? A gente tem essas nomenclaturas, a causa sem causas, né? Ou seja, se você pergunta o porquê de tudo isso, um mestre cabalista, meu mestre cabalista sempre fala, né, que as crianças têm esse atributo de ir perguntando porquê, de porquê do porquê, e você chega aonde? Na causa sem causas, né?
Então, de alguma maneira, extrapolando esse tipo de questão, você chega nessa causa sem causas, que é essa substância, né? Onde nada veio antes disso. Para usar analogias que a Blavatsky usa, essa analogia mais hindu, né? Eu posso citar aquela água onde Vishnu fica boiando, né, em cima da cobra de 10 mil cabeças, né? Então você tem aquela alusão a esse oceano sem praias, né? E de onde que eu estou tirando isso? A Blavatsky tirou, isso é importante falar, a Blavatsky tirou isso, né? E posteriormente a teosofia mais brasileira aqui do JHS, né? De onde vem isso? Isso vem principalmente dos livros da Estância de Dzian, né? Então a Blavatsky teve acesso a esses livros, né? Os meios, você pode pesquisar como ela chegou a esses meios, a esses livros, né? Mas ela dá essa cosmogênese do Sankhya hindu, né? Então é o Sankhya, essa filosofia, essa maneira de pensar hindu que dá essa cosmogênese que a gente estuda e que eu e toda essa parte do esoterismo ocidental carrega junto, né? Eu vou jogar no tarô, eu vou jogar na cabala, que nem eu prometi ali no Stories, né? Então, o porquê de você estudar isso? Porque isso vai refletir nos arquétipos que você vai utilizar, né? Que nem nas minhas aulas de numerologia, eu digo que para o numerólogo usar a apostila dele de número e traçar esses arquétipos. Quem estuda o zodíaco, né, pega paralelo com planetas, né? Então você pode usar a cosmogênese da mesma maneira, né? Eu vou tentar deixar isso um pouco mais claro ao longo dessa horinha aí, tá? Então tá, a Ein Sof, o zero, o nada, em cima dessa cabala, né? Então a cabala, ela é toda a manifestação, antes, o depois, né? Então ela é um momento que a gente chama de Manvantara ou Manvantara, né? Então são nomes em sânscrito que se escuta, né? Principalmente nessas bocas que eu disse, né? Da Ubiose, né? Manvantara e Pralaya. Então o Pralaya era o zero, né? É a matéria, essa substância que eu comentei, sem movimento, né? Em repouso, é conhecida como a noite de Brahma, né? Então esse Manvantara, ele é o dia de Brahma, né? Então a gente vai usar esse lance hindu, por quê? Porque eles realmente estudaram isso a fundo, né? Então o Sankhya estudou isso muito a fundo. O budismo esotérico, também muito forte nas coisas da Blavatsky, né? Também estudaram esse início, né? Principalmente o budismo esotérico estudou muito mais a antropogênese, né? Quando você entra nos povos Lemúria, né? Esse tipo de nomenclatura, né? Bom, voltando aqui, estou aqui na cabala, eu saí do zero, fui para o 1, né? Eu dei esse movimento, eu tirei de Pralaya e coloquei no Manvantara, né? Eu tirei esse zero, eu tirei isso, o imanifestado, e manifestei através do quê? Do movimento, né? Então aí já começa várias mitologias dizem a respeito desse movimento, quem causou esse movimento, né? Uma que eu gosto é a mitologia grega. A gente tem algumas leituras desse início do universo da mitologia grega, e a que eu vou citar, ela está na Teogonia de Isildo, né? Então você tem algumas teogonias. O que é teogonia? É a gênese de Deus, Theos, gonia, né? Então você tem essa gênese dependendo do autor. Quem pôs a marcha, quem fez esse movimento foi Eros, né? E eu gosto por quê? Porque dá uma certa poesia, né? Dizer que foi por amor que isso aconteceu, né? Então você pode escolher a historinha que você quiser, como eu disse, quando você reduz tudo a arquétipos. Então você tinha esse dia de Brahma, né? Então, esotericamente falando, você pode dizer que você queria transformar essa energia, vida-energia, em vida-consciência, né? Então você tem aí tudo
nem está plasmado ainda. E essa frase vida, energia em vida, consciência é uma frase do JHS, se eu não me engano. É uma frase do fundador da Obiose, né? Então tá, eu vou descer um pouco mais aqui no material e tem um outro clássico da literatura aí que aparece para todo lado quando você estuda a cosmogênese, que é esse círculo, né? Esse círculo com um ponto, o círculo dividido em 2 e o círculo dividido em 4, né? Aqui eu escolhi essa figura aqui, porque tudo que você for ler vai ter isso aqui, inclusive o Sol aparece aqui, né? Você pode ver que o segundo aqui, como o ovo, né? Você tem uma simbologia gigantesca nessas 4 figuras aqui, tá? E onde que nós estamos agora, né? A gente está nesse nesse germe do ovo, né? Então nós saímos do Pralaya, saímos desse oceano sem praias por um movimento e aconteceu desse palco, né, dessa manifestação, né? E o que é o traço? O que é essa polarização da substância primordial? 2 palavras em sânscrito aqui, Purusha e Prakriti, né? Então, esse é o primeiro 2. Em essência, a gente tem o 0 aqui, como essa figura vazia, né? O Para-Brahman, o que é Brahman? Eu não disse Brahma, Para-Brahman é além de Brahman, né? Então é esse 0, né? É essa causa sem causas, né? É claro que isso é cheio de detalhes, eu vou fazer uma exposição de 1 hora, não vou me deter muito, mas vale a pena você pensar no sentido esotérico. Por exemplo, esse daqui com uma linha, essa primeira divisão, esse Purusha, que eu já vou falar o que é, e esse Prakriti também, o que é? Nada mais é do que o ponto vibrando, né? Então eu estou convidando vocês para pensar, transcender os símbolos, né? Então esse ponto vibrando, ele causa essas primeiras substâncias, né? Então vamos falar um pouco dela, né? Então a gente tem essa figura genial, né, do Victor Manuel Adrião, né, que você vê um útero cósmico aqui, na realidade é o ovo áurico da criação, né? Então essa figura aqui, ela é difícil de se encontrar. Quem quiser o material aí pode entrar em contato. Mas o que ela quer dizer aqui? Aqui a gente tem a formação das cores aqui, né? Então entramos nas cores, né? Por quê? Porque as cores são energias puras. Tudo que eu for falar agora tem cores, são vibrações, né? Então, o que eu estou falando aqui desse Purusha e Prakriti? É o verde e é o vermelho. Então, aqui do lado direito eu consigo ver masculino, Forrati, Purusha, espírito, né? Eu posso dar outros nomes aí, força ativa, né? Então, tem esse aspecto feminino, masculino solar de ideação, né? Já eu vou dizer como Forrati idealizou o universo, né? E do lado esquerdo, Kundalini, vermelho, e Prakriti como a própria matéria em latência. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está testemunhando o universo nascendo, né? Através dessa historinha do Sankhya, né? E usando todos esses termos em sânscrito aqui, porque a gente ainda não inventou em português, né? Mas a gente consegue prestar atenção nas cores aqui. O amarelo, né? O azul, o verde. Então sempre que você ver verde, vai ser quem? Masculino, Forrati, Purusha, não importa se você está no tarô, se você está, não importa onde, né? Ele vai estar valendo como um princípio de ideação ligada à eletricidade, né? Já vou falar ele nos planos materiais mesmo, né? Na Terra, no ser humano, né? Mas enquanto isso, vamos ficar aqui no plano cósmico. Então eu tenho esse tríplice raio átmico, né? Então aqui está acontecendo, né? O ovo está sendo fecundado, né?
você tem esses nomes em sânscrito aqui que todos valem a pena ser buscados, né? Eu vou falar sobre alguns deles, né? Então, descendo um pouco mais, eu tenho aqui o 137, que é a lei, que é o 1, o 3 e o 7. Muito legal essa figura, né? Então eu tenho aqui o primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, né? E eu já quero dizer que toda essa aula vai acabar no 7, né? Eu vou falar eventualmente do 12, né? Do 22, do 21, mas nós vamos parar aqui no 7, né? Então o 1, o 3 e o 7. Tá? Então vamos voltando aqui, eu tenho mais uma embaixo aqui, a gente disseca essas duas energias, então eu tenho Purusha verde e Prakriti, né? E aqui eu tenho os nomes, né? Om Tat Sat, né? Ou Sat Chit Ananda, né? Que são os nomes aí ligados às divindades hindus, mas não só divindades, né? Isso não é divindade, né? Olha a tradução: essência, absoluto, beatitude, isso não são divindades. O que são isso? Isso são níveis de vibrações, cara. Isso são o ápice de uma vibração, né? Você vibrar beatitude, né? Você não tem aqui nada antropomorfizado. O que é uma antropomorfização? É você transformar em homem, né? Então, aqui a gente está lidando com o quê? Com o mais puro símbolo, né? Eu citei o Ein Sof, eu citei o oceano sem causas, né? Que na realidade é o zero, né? Que na realidade é o nada. Depois nós descemos para essa representação gráfica aqui, desse redondo, depois desse redondo com um ponto, né? Depois o redondo dividido em dois, né? Então a gente está assistindo o nascimento do universo, então eu estou aqui no 1, no 3, né? E aí, o que é esse redondo dividido em 4? Né? Ele já é Malkuth, né? Se você olhar, tá até próximo aqui, a parte de baixo, a sefira mais baixa da árvore da vida é Malkuth. Né? Ela tá aqui com 4 cores, o verde, o roxo, o laranja e o vermelho, né, que são ligados aos Tattvas, que vai ser a última coisa que nós vamos falar hoje, né, que é o 7 dessa brincadeira toda. Bom, então tá, eu vou zerar essa figura, então eu tenho esse 0, o para Brahman, que é o além de Brahman, né? Então Brahman, ele manifesta o dia de Brahma. O que é em sânscrito? É o Manvantara, é o Manvantara, né? Segundo, o germe no ovo, né? Então o que é isso? É o palco da manifestação do universo, ou seja, é a delimitação. Aqui eu não estou falando, mas tem uma grande discussão sobre o espaço delimitado e o indelimitado, né? Então essas discussões são muito finas, né? Aí nesse tipo de raciocínio. Aqui eu tenho o espaço delimitado como esse ovo, que parece um sol, né? Ok, manifestação, a bolinha dividida em 4, né? Então você tem aí a crucificação na matéria, aí você tem o quaternário. E o que é isso? Pai, mãe e filho, né? Então o sol, né? Esse 2 e esse 4. E filho já é toda a substância, já é tudo trabalhado, né? Então é o mundo das formas, é tudo em pleno funcionamento. Já é Malkuth, né? E tem alguns mistérios aqui em Malkuth, já que estamos falando dela, né? Se você dá uma aproximação, você vê que tem Sol aqui, tem Marte, tem Lua, né? E tem o verde Saturno. Né? Então são esses planetas que mais influenciam aqui sobre o reino, né? Sobre Malkuth. Bom, estamos avançando um pouco mais. Apareceu aqui esse esquemão aqui, Akbel lá em cima, né? Achim Belói. Eu achei legal mandar toda essa figura,
né, que é uma figura difícil de ser encontrada, né, mas eu tenho aqui os chakras do mundo, né? Isso aqui é essencialmente o biota, tá? Esses nomes aqui que você vai vendo, quer ver? Akbel, Arabel, Goberum, descendo mais, né? Sexto sistema, Achim Belói, quinto sistema, Mato Grosso, Minas Gerais, isso é profundamente o biota, né? Mitra Deva, Apavana Deva, né? Maitreya, né? Akdorje, Akgorje. Então, quem está nesse estudo pode usar e abusar dessa tabela, tá? E para que eu usei ela? Embaixo desse símbolo de infinito, que se chama Lemniscata, eu tenho o encontro do verde e do vermelho e esse azul no meio, né? E é por isso que eu trouxe essa figura. Para cima, apontando para cima, eu tenho esse triângulo verde. E ele é o triângulo do espírito, né? Ele é o triângulo de Purusha. E quem que ele criou? Ele criou esses reinos angélicos aqui, né? Akbel, né? Samael, Rafael, Micael. Então, o espírito criou essas hierarquias. E quem que criou Kundalini? Quem que criou esse vermelho? Bom, aqui temos mais nomenclaturas ligadas ao sânscrito, ligadas à eubiose, à teosofia, as makaras, né? Mas do lado temos quem? Temos os planetas. Então, eu tenho aqui uma frase a respeito dos planetas, né? Que eles já são agora os 7, né? Então, eu prometi que ia fazer o 137. Então, o primeiro 7 que vai aparecer são os planetas, né? E se diz ocultamente que o planeta, eles são o nosso Laya, né? O nosso Manvantara, né? Ele trouxe como encargo, como karma da manifestação passada, do Manvantara passado, né? E são conhecidos em muitas como Dian Chohans, né? Você tem luzeiros, né? Você tem os autogerados, você tem hierarquias criadoras, né? Então esses são os setenários, né? Então eu estou chegando aqui no 1, 3 e o 7. Então eu tenho um outro 3 aqui nessa mesma figura. Se você reparar, dentro dela tem o azul. E quem que é o azul? O azul entra nesse momento que é o prana, né? Então temos uma outra força cósmica aí, tá? Então agora eu já posso falar desse movimento que originou o universo. Por quê? Porque ele teve que ter alguma energia, e quem trouxe essa energia? Foi o prana, foi o azul, tá? Então tá lá. O que é? Forrate, esse verde, a ideação. Então você não consegue... Daí que vem o princípio do próprio Segredo, né? Aquele best-seller, né? Que você pensando, você cria. A ideia é essa. A ideação, você não consegue criar nada ou fazer nada sem ter pensado nisso antes, idealizado isso antes. Isso é uma leitura grosseira. Uma leitura um pouco mais fina seria o mundo das ideias de Platão, né? Então se você não tem aquilo com um arquétipo, né? No alto, né, para ser refletido aqui na matéria, né, você não tem condição de ter isso, né? Então, alguma coisa teve que pensar nesse assunto, alguma coisa teve que pensar nessa matéria, né? E esse Forrate, além de pensar, ele tem esse princípio aglutinador, né? Ele é nos subplanos nos planos que a gente chama, né? Que a gente tem 7. Físico, astral, mental concreto, mental abstrato, tem o búdico, o átmico, aí sim, né, nós temos o 7, mas nós temos quem? O Anupadaka e o Adi. Então a gente ainda nem chegou no átmico, nós estamos no plano Adi ainda, né, para quem curte essa ideia de planos, né? Então até a gente chegar no átmico ainda tem chão, né? Então estamos aí. Essa estrela
esse prana, né? Então esse forrati, esse princípio ativo, esse pai, esse logos, né? Essa energia, a definição de prana que eu tenho aqui no livro é energia inteligente que vibra na substância. Qual substância? Aquela substância primordial, aquele oceano sem causas, né? Então, a ideação, né, você cria ela. E como Purusha e Prakriti são interdependentes, né? Você não tem matéria sem espírito, nem espírito sem matéria, né? Então, Forrati aglutina esse espírito junto com a matéria, ou seja, é Forrati, que é o hálito, que é a força criadora, idealizadora, se juntando com Kundalini, que é a matéria, né? E aí você começa a gerar esse primeiro plano monádico, né? Então você está chegando nas mônadas ainda, no início dessas mônadas. E o que são mônadas, né? São esses... Mônada vem de né? Do grego, né? Então são as almas que vão se somando de 7 em 7 até chegar em uma, né? Então você tem mônadas de almas grupo, né? Então você tem alguns tipos de mônadas. Essa é a mônada primordial, né? Quando vai ser criada realmente a alma que vai incutir a vida, né? Então, onde que nós estamos ainda? Ainda estamos no 3, né? Então tá. Pegamos essa Forrati, sacudiu, né? Esse movimento que ele deu, né? Essa energia juntou Purusha e Prakriti com o prana. Então eu tenho essa figura desse vermelho, desse verde, desse azul, né? Criou a manifestação, né? Então eu estou chegando aí no 7. O que é o 7 a partir de agora? São os sentidos de movimento, né? São as forças, né? Com que esse azul, esse prana vai vibrar, né? Então a gente vai chamar de gunas da matéria, né? Então eu vou ter outras cores a partir de agora. O amarelo, o vermelho e o azul, né? Então eu estou chegando nas gunas. O que são as gunas? Para quem estuda astrologia, as gunas são o fixo, o cardinal e o mutável. Então são maneiras de você vibrar essas energias, né? Então eu tenho esse prana, que é esse fluxo de vida, né? Que ela passa por entre esses 7 autogerados, esses planetas, né? E a partir deles, eles vêm vibrar aqui no mundo. E como que eles vibram no mundo? Através dos táttivas, tá? E é até aí que a gente vai. Agora eu vou explorar um pouco mais os táttivas. Vou recapitular um pouquinho, né? Essa aula vai ficar gravada, né? Eu estou tentando ser o mais didático possível aqui. Eu vou dar uma recapituladinha aqui. Então, o que é esse 137? No tarô, por exemplo, né? São as cartas mesmo, né? É a carta do louco, né? É a carta do 1, né? Então, o que é na Cabala, né? Esse 1, 3 e 7? Na Cabala é claríssimo. É a carta 1. No tarô é a carta 1. É a carta 13, né? E a carta 21. Esse é o 3. Qual é o 7? São as cartas dos planetas, né? Então eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu tenho 12, 13. Então são as cartas dos planetas, né? Eu tenho o 137 vai se refletir em todos os lados, tá? Então eu vou só dar uma repassadinha aqui, já que passou a primeira meia hora. Depois eu vou entrar nos táttivas, que são as forças que mais tem a ver com a gente aqui. Então lá em cima é o Ein Sof, é o 0. Aí eu tenho o conceito de substância que começa a plasmar, né, a vida, né? Então eu tenho esse pralaya, esse 0, esse descanso, essa letargia, né, que é posto em movimento, né? E aí se transforma no Manuantara, né? Então você tem o dia de Brahma, né? A primeira divisão, quem é a primeira divisão? Purusha e Prakriti, ou seja, o espírito e a matéria dividido em 2, eles são interdependentes, né? Então não existe espírito sem matéria, né? Então eu estou vendo aí o pai é a mãe,
né? Então o pai na idealização, o Forhat, né? A matéria, a mãe, a Kundalini trazendo a matéria, sendo aglutinada por esse espírito, por esse Forhat, né? O prana imprimindo a sua força traz as 3 gunas da matéria, né? Então o prana que através da sua vibração traz essas qualidades de vibração, né? Que a gente chama de sattva, rajas e tamas. Outra nomenclatura largamente utilizada, né? Você tem muito, tanto nos livros quanto é muito usado o sattva, rajas e tamas. E a maneira de você contrapor aqui com o Ocidente é o fixo cardinal imutável, né? Então eu tenho 3 maneiras de multiplicar quem? O prana, o 7, né? Então, da mesma maneira que o fixo cardinal imutável multiplicam o 4, que 4? O quaternário da matéria, que quaternário? Os 4 elementos, desculpa, então eu pego os 4 elementos e multiplico por fixo cardinal imutável, chego no 12 e chego nos arquétipos dos signos, né? Então é aí que você vê a multiplicação entre a qualidade do movimento. E aqui você passa desse 4, né? Então você tem esses táttivas, né? Que são 4 aqui do mundo físico e o 5º, 6º e o 7º também, né? Que são as maneiras com o prana vibrando nessas consciências que são os planetas, elas criam esses táttivas. Então, voltando ali para aquela figura da estrela com o prana no meio, aqui do lado direito, né? Então a gente vai falar da manifestação, tá? Vamos deixar um pouco o espírito de lado, né? Essa parte mais etérica. Então, do lado direito eu tenho aqui os planetas e tenho os táttivas, tá? Então, a partir do Sol aqui, esse Prithvi, né? Aqui do lado direito, Asuras, segunda linha. Então, Prithvi é terra, né? Apas é lua, Tejas é fogo, Vayu é ar, o Akasha ligado a Vênus aqui é o 5º sistema, né? Então, aqui eu começo a plasmar a matéria tátil, o que a gente encosta, né? Então, o que são os táttivas? Os táttivas são conhecidos no meio ocultista como as forças sutis da natureza, né? Aliás, um livro super indicado, né? Antigamente só tinha em espanhol, né? Eu tive que ler em espanhol, mas agora se tem em português, né? E ele leva esse estudo, um yogi, né? Ou um sanskritista que escreve, chama Rama Prasada, ele estuda isso ao extremo, né? Então ele vê o movimento desses táttivas durante o dia, né? Você tem uma tabela de táttivas que estão ativos, né, durante o dia, né? Para quê? Para você fazer magia, né? Do mesmo jeito que você usa a lua, né? Usa o sol, né? Para isso, para você manipular os táttivas a seu favor. E uma curiosidade aí, quando você tem os horários planetários, né? Então, não sei se todo mundo sabe como é que funciona, né? Então, terça-feira sexta-feira é dia de Vênus, por exemplo. Então, quando nasce o Sol, essa hora é de Vênus. A segunda hora troca o planeta, né? Então, vai seguindo. Os táttivas é ligado com a Lua, né? Então, os aspectos mais femininos da Lua, o quarto minguante e a Lua cheia, são ligados ao Tattiva Apas, né? A água, né? Então você tem todo esse simbolismo. E agora eu vou chegar também no corpo, né? Que eu ia falar, que é Ida, Pingala e Sushumna. São os 2 dutos, né? Quando você vê esse desenho aqui dos chakras, né? Então você tem 2 dutos aí que saem dos das narinas, e uma que desce do centro, né? Então ela tem toda uma simbologia aí de luz e de sol, né? De lua e sol, né? Então se chama pranayama luna e solar quando você troca as narinas, né? Então é muito importante você também exercitar no pranayama. Por quê?
porque o subtítulo do livro As Forças Sutis da Natureza é a ciência do alento, é a ciência do hálito. Por quê? Porque tudo isso veio desse hálito. E quem é o hálito? É Fohat, né? É essa ideação, né? E você tem uma série de exercícios para você descobrir qual tátiva que está rolando, né? Então, tem no espelho, né? Ele reflete de alguma outra maneira. Tem uma série de exercícios aí ligados aos tátivas. E eles aparecem quando? Nesse momento. Então, é o 7 que a gente estava procurando, tá? Então eu vou descer aqui um pouco mais com as minhas figuras, saindo daquela estrela, né? Então eu tenho, essa é uma página bem ubiota, né? Munindras, né? Filhos de luz, né? Então você tem algumas nomenclaturas ubiotas aí. Descendo um pouco mais, eu falo sobre as gunas da matéria, né? O que são as gunas? São o sentido, as maneiras de se movimentar, né? É o fixo, cardinal, imutável, né? E aqui eu trouxe essa figura porque ele explora bem a trindade, né? Então você tem aspectos trinos dentro de aspectos trinos, né? Então é uma maneira de você ver quem? As cores, né? Então agora, qual cor que entrou? Entrou o amarelo, né? Antes a gente só tinha azul, verde e vermelho. Descendo um pouco mais, é outra relação trina, né? Então espírito, alma, corpo, mental, emocional, físico, Sattva, Rajas e Tamas. Isso aqui é muito usado, né? Então esse aspecto trino, né? O tamásico, essa expressão é muito usada, sáttvica é muito usada e tem a ver com esses princípios transcendentais que eu estou mostrando aqui. Tá? Descendo um pouco mais, essa figura, eu acredito que ela seja proibida, mas ela é tão fácil no Google aqui que virou domínio público, né? Quem que é esse carinha, esse maninho aqui com uma lua azul, né? Ele tem aqui um hexágono verde, a base dele é um quadrado laranja, né? Esse carinha aqui, ele está dizendo como os táttivas se manifestam no nosso corpo. E onde que está a importância disso? Bom, quando você tem a visão astral, né? Quando você lê aqueles livros dizendo sobre os corpos astrais e falam das expressões, então a pessoa com ódio, o corpo astral fica de uma maneira, assume certa forma. Bom, essas cores, elas vêm dos táttivas, né? Então, um ser iluminado teria que cor, né? Nessa altura, né? A cor do tátiva, né? Então, quanto mais bem definidos são essas cores no seu corpo, melhor você tem as suas energias aí em consonância com o que está acontecendo no entorno, né? Então você tem a respiração do lado direito, a respiração do lado esquerdo, e o fenômeno físico é que você troca a cada 2 horas e pouco, né, uma narina. Então você pode até fazer o teste agora, né? Normalmente é uma narina só que você usa e ela inverte. Então é outro ciclo dentro do corpo, né? Dentro dos livros dos táttivas, eles dão a dimensão, né? Quantos dedos a sua respiração sai para você descobrir qual tátiva, né? Quem quiser esses livros entre em contato que eu tenho, né? Eles são largamente difundidos aí na internet, né? Então você tem a medida dos táttivas, é tudo relacionado com a respiração. Quando você vê o livro, lê o livro ou vê o filme, né, do Encontro com Homens Notáveis, do Gurdjieff, ele cita que ele está há muito tempo fazendo exercícios de respiração. Então, o que é esse controle dessa respiração? Essa é a ciência do alento, né? Essa é a ciência do hálito, né? Essa é a maneira de você organizar esses táttivas. Como? Mentalizando também eles, né? Eu vou chegar nos chakras na próxima aula, falando sobre as cores neles, mas aqui já vale, né? Então você tem aqui ele dividido em 5, né? Logicamente que a gente só chega no 4, né? Então o quinto princípio aqui, o Akasha, que sai inclusive da narina direita, né? Do sujeito aqui, né? Então tudo isso tem um simbolismo, né? Então os táttivas, eles compõem a matéria, né?
eles são oriundos de quê? Desses planetas que vibram esse prana, né? Então você tem sempre essa vibração, tá? E aqui é o formato do Tattva, né? E a cor dele. Então, você tem a nota também do Tattva, né? Você tem a sílaba, né? Então, olhando aqui o primeiro, essa meia-lua com uma letra que significa Yam. Então, é um mantra relacionado, ou um bija mantra, né? Um mantra semente, né? Relacionado com esse Tattva, né? Então, são tudo vibrações. Como assim vibrações? Mantras, cores, mentalizações de formas, né? Então, quanto mais definida essa mentalização, mais o seu mental está controlado, né? Aqui eu tenho um resumo bem longo sobre esses Tattvas, formas sutis da natureza, tá? Prithvi, tem os aspectos do sol, do planetários, né? O que ele é, qual o reino, né? Então o primeiro, laranja, né? É a Terra, consciência física, o quadrado, né? Então toda vez que você vê um quadrado, na minha série no Instagram, a respeito da astrologia dentro da alquimia, eu falo sobre o quadrado ali, quando eu falo sobre Júpiter, né? Sobre o 4, né? Porque quando o 4 está centrado sobre um cubo, né? E o cubo o que é? Ele não é um quadrado, um cubo tem 6 lados, então é o 6º princípio no 4º princípio, né? Então você consegue tirar essas ideias. Bom, descendo um pouco mais, acabou. Então é isso que é a ideia. Eu cheguei até aqui, eu cheguei no 137, né? Que era o que eu me propunha. A próxima aula eu vou falar mais ainda do ser humano, né? Então, como atuar nesses Tattvas, como esses chakras vão receber as cores do prana. Então, aí já vão ser outras cores, né? Aqui eu tenho as cores luz, né? Quem viu minha última aula, né? Sobre cores luz e cores pigmento. Aqui eu tenho as cores luz, né? Então, na próxima aula eu vou vir para o homem, tá? Não vou fazer a antropogênese, né? Que nem eu fiz a cosmogênese, porque a cosmogênese ela realmente está importando nesse momento. A antropogênese ela está no tarô também, ela se reflete, um em cada um, né? São todos a mesma coisa, tudo se reflete, é tudo setenário, tá? Mas na próxima eu vou falar mais sobre os chakras mesmo, tá? E como utilizar esses Tattvas e essas cores, né, que a gente viu hoje, de onde elas vêm. Então, a aula passada eu falei 1 hora sobre cores, me detendo sobre o tema. E hoje eu escolhi um tema da aula passada. E qual foi esse tema? O início do universo, né? E por que o início do universo? Porque a gente está tão acostumado a estudar o som, né, o on, né, o verbo, né, que a gente não pensa que isso tudo veio também através de cores. Então vou reprisar agora, finalizar daqui 10 minutinhos. Então como que eu cheguei nesse 137? Né? Então qual é o 1? Opa, qual é o 0? Né? Então eu cheguei no 0, defini o que é substância. 1, dualizei essa substância. 2, Purusha e Prakriti. Né? Chamei esses dois movimentos aí de um Purusha ligado ao espírito, ligado ao mais etérico, o outro Prakriti, ligado à matéria, né? E, então, mais o prana, né? Que trouxe um movimento para tudo isso. Então aí eu já tenho o 1 e o 3, né? E esse movimento trouxe qualidades de movimentos. Quais são essas qualidades que o prana imprime? São as gunas da matéria, que são quem? Sattva, Rajas e Tamas. Então tem aqui mais outra trindade ligada à manifestação. Essa daí, as gunas já vêm imprimir os Tattvas, né? Então eu já não estou mais falando do espírito. Por quê? Porque o espírito ali ligado ao Forrati, você vai ter cadeias de anjos, né? Você vai ter um outro, o Devas, né? Você vai ter um outro meio de evolução aí, que no momento não interessa pra gente, né? A gente pode, logicamente, falar sobre isso mais pra frente. Mas no momento, vamos falar, como eu quero trazer para o homem, né? E junto com a aula 10,
eu já estou lançando esse curso com a manipulação da energia das cores, né? Então eu vou trazer esse assunto junto com o lançamento, tá? Então, como eu estou puxando para o homem, eu puxei esse 7 para esse lado da Kundalini, esse lado dos planetas, né? Que originam quem? Que originam os Tattvas, né? E esses Tattvas, eles são as maneiras, as forças sutis da natureza, eles são os elementos ali, né? Então eu tenho a maneira como vibra os elementos arquetipalmente, né? E mais para frente nós vamos falar dos chakras, né? Então como que isso chega no homem, né? Ele chega, o homem sendo um reflexo de tudo isso, né? Então eu tenho esse 1, 3 e 7 também no homem. Aí um pouquinho mais abaixo, né? Quem é essa trindade do homem? Na figura que a gente usa o quadrado com o triângulo, né? Então é esse triângulo superior da matéria, né? Qual é o quaternário, né? Então no homem, nós vamos estudar na semana que vem isso plasmando realmente, porque nós temos a Kundalini. Todo mundo é acostumado a ouvir falar de Kundalini, né? Agora, a Kundalini cósmica, a Kundalini como princípio passivo de feminino, né, para gerar, né, para plasmar tudo que foi idealizado por Fohat, ela é um pouco mais difícil de ser trabalhada. E nos aspectos humanos, você tem os 7 fogos de Kundalini, ou os 49 fogos de Kundalini, né? Da mesma maneira que dentro do ser humano, você tem os 7 fogos frios de Fohat, né? Ou os 49 fogos frios de Fohat. O que são isso? Isso são faculdades do ser humano, né? São aspectos do ser humano que vêm dessas forças cósmicas aí, tá? E elas vão transitar por onde? Pelos nadis, né? Que são esses dutos que carregam essa substância etérica, né? Então, do esplênico, a gente vai espalhar para todo o corpo, tá? E vou fazer esse estudo mais detalhado aí na aula 10. Então, na próxima aula, nós vamos conhecer os corpos sutis do homem, tá? Eu achei importante a gente falar esse início aqui das cores, né? Desse 0, desse 1, desse 3, desse 7, né? E para a partir da próxima aula falar sobre o homem mesmo, né? E aí ver como que isso tudo reflete na gente.